Bom, a gente vai resolver essa lista de exercícios, tá? Essa é a lista 1. A primeira lista de exercícios, tá? Essa é a lista 1. A primeira lista de exercícios, tá? Essa é a lista 1. A primeira lista que foi enviada durante as atividades remotas, certo? Então a gente vai começar a resolução dela agora. Questão 1. Questão 1 diz o seguinte: duas pequenas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas Q1 igual a menos 2 microcoulomb e a carga Q2 tem carga de 3 microcoulombs, certo? Ele diz que a distância que as separa é de 1 metro, certo? Então a distância é de 1 metro. Aí ele quer que a gente calcule a intensidade da força eletrostática. Bom, essa intensidade a gente vai calcular da seguinte forma: a gente sabe que a força eletrostática vai ser igual a K0, que é a constante eletrostática, vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2, tudo isso dividido, certo, pela distância entre as cargas ao quadrado, certo? Bom, antes de a gente começar a resolução, a gente tem que transformar essas cargas que estão em microcoulomb, a gente tem que colocar essas cargas em coulomb. Então, bom, a gente sabe que 1 microcoulomb vale 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, eu tenho o seguinte: isso aqui é menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, certo? E esse outro cara, a carga 2, vai ser 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Tudo bem? Então, feito isso, vamos determinar a força aplicando nessa fórmula que a gente acabou de escrever, tá? Então a força eletrostática vai ser igual a K0, que é a constante eletrostática. Mas Marcos, quanto vale a constante eletrostática? Bom, a nossa constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, muito bem, certo? Então eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9 vezes módulo da carga 1, ou seja, módulo de menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o módulo de 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado. Então, temos o seguinte: a força eletrostática vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes módulo de menos 2. 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes módulo de 3 é o próprio 3 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 1 ao quadrado
é o próprio 1. Aí a força eletrostática vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Então, eu tenho o seguinte, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, certo? Vezes multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos os expoentes. 10 elevado a menos 6 mais menos 6, menos 12. Dividido por 1. Certo? Então, a força eletrostática é igual 6 dividido para 1 é o próprio 6, tá? 9 vezes 6, 54, ok? Então, 54 vezes multiplicação de potência de mesma base. Repete a base 10 e soma os expoentes. 9 mais menos 12, vou ficar com 9 menos 12, menos 3. Ok? Bom, só para fechar, vou colocar esse cara em notação científica, tá? Vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda, certo? Então, fico com 5,4 vezes 10 elevado a menos 3. Como eu fui da direita para a esquerda, vou somar uma unidade. Então, menos 3 mais 1, menos 2. Como a gente está calculando força, a unidade de medida, newtons. Certo? Questão 2. Ele quer o seguinte: a intensidade da força de repulsão de duas cargas idênticas no vácuo a 0,6 metros uma da outra é de 1,6 newtons. Determine o valor dessas cargas. Certo? Lembrando que essas cargas elas são idênticas, tá certo? Bom, e o que isso significa? Isso significa que Q1 vai ser igual a Q2, certo? Bom, eu vou chamar simplesmente de Q, ok? Bom, elas estão a uma distância de 0,60 ou 0,6 metros, tudo bem? Bom, aí ele diz que a força já é conhecida e ela vale 1,6 newtons, certo? A nossa constante eletrostática K0 também já é conhecida, certo? Vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então vamos só aplicar e resolver, ok? Veja, a gente sabe o que? Que a força eletrostática é igual a K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado, certo? Bom, então tem o seguinte: a força eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, constante eletrostática, vezes Q1 igual a Q2, ou seja,
Q vezes Q dividido por 0,6 ao quadrado. Então a força eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado, dividido por 0,6 ao quadrado, ou seja, 0,6 vezes 0,6. 6 vezes 6, 36. Vem 3. 6 vezes 0, 0 com 3 é o próprio 3. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. Somando aqui bem rapidinho, ó. 6, 3, 0. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então eu tenho 0,36, certo? Daí, turma, vê só. Bom, eu tenho que descobrir o valor das minhas cargas, certo? Com isso, a gente tem o seguinte. A nossa força é conhecida, ela vale 1,6 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga ao quadrado, dividido, certo? Por 0,36, ou se você preferir, certo? Dividido por 36 vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, ó, só para esclarecer, tá? Duas casas da esquerda para a direita, certo? Duas casas, como eu estou indo da esquerda para a direita, expoente negativo, certo? Bom, prosseguindo, eu vou resolver multiplicando meios por extremos. Vezes 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado. Então eu vou repetir essa parcela, tá? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado igual a 1,6 vezes 36. 36 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. Vem 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3, 21. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 3, próprio 3. 6 mais 0 é o 6. 1 com 6, 7. 2 com 3, 5. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, eu tenho que esse produto que a gente acabou de realizar, ele vale 57,6 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Então, bom, continuando. Eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado, tá? Vou colocar esse cara em notação científica, ou se você preferir, certo? Para ficar com números inteiros, você pode fazer o seguinte, ó. 57,6 vezes 10 a menos 2,
É a mesma coisa de 576 vezes 10 elevado a menos 3. Andei uma casa da esquerda para a direita. Então veja só, esse cara que está multiplicando, 9 vezes 10 elevado a 9, vai passar para o segundo membro dividindo, certo? Então eu vou ter o seguinte, que ao quadrado é igual a 576 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Então, que ao quadrado é igual. Veja só. Ó, 576 dividido para 9. Vamos dividir 576 para 9. 57 dividido para 9, 6. 6 vezes 9, 54. Para 57 falta 3, certo? Baixa esse 6. 36 dividido para 9, 4. Então, 576 dividido para 9, 64. 64, certo? Vezes. Olha só. Divisão, certo? Divisão de potências de mesma base. O que é que a gente faz na divisão de potências de mesma base? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, a gente faz o seguinte: 10 elevado a menos 3 menos 9. Menos 3 menos 9 menos 12. Então, vou ficar com menos 12. Certo? Olha só. Agora, vamos extrair a raiz, certo? A raiz quadrada desses caras. Certo? Então, Q é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64 vezes 10 elevado a menos 12. Certo? Aí, olha só. Bom, então muito bem, vamos dar um jeito de extrair a raiz de 64, a raiz quadrada de 64 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Então, a carga é igual a mais ou menos, veja, esse produto dentro da raiz eu posso separar em o produto de duas raízes, então fica a raiz de 64 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a menos 12. Então, a carga é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64, 8, vezes. Nota o seguinte, eu posso escrever 10 elevado a menos 12 como sendo 1 sobre 10 elevado a 12. Tudo isso dentro da raiz, certo? Aí eu tenho que a carga é igual a mais ou menos 8 vezes, ó, 10 elevado a 12 eu posso escrever como sendo 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado
vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado e vezes 10 ao quadrado, certo? Tudo isso dentro da raiz, e o numerador fica com a raiz quadrada de 1. Aí a carga é igual a mais ou menos 8 vezes raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Aí vê só, cada uma dessas potências de 2 vai ser cancelada com o índice da raiz. Então essas parcelas que tem 10 ao quadrado vão sair apenas o 10. Então ficar com 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10. Aí vê só, você vai ter o seguinte: veja só, essa parcela aqui embaixo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10, é uma multiplicação de potência mesma base. Então repita a base, somos expoentes. Como não aparece expoente, eu sei que cada um deles vale 1, certo? Então, olha só, eu vou ter o seguinte, que a carga é igual a mais ou menos 8 vezes 1 sobre 10 elevado a 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5 e mais 1, 6. Certo? E finalmente, eu vou ter que a carga é igual a mais ou menos 8 vezes, invertendo essa fração, colocando a potência no numerador, eu inverto o sinal do expoente, ficando com 10 elevado a menos 6, certo? Como é carga, coulombs, certo? Então o que é que isso significa? Significa que ambas as cargas irão valer menos 8 vezes 10 elevado a menos 6, ou ambas as cargas irão valer 8 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Questão de número 3. Olha só, duas partículas eletrizadas foram colocadas no vácuo a uma distância d uma da outra. Bom, as cargas elétricas são opostas. Uma tem carga de 2 microcoulomb e a outra de menos 2 microcoulomb, tá? Ele diz o seguinte, que a força de atração entre elas tem um módulo de 9 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, e ele quer que a gente determine a distância d. Então veja, olha só como a gente vai fazer, tá? Vou anotar os dados. A força é 9 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Bom, eu vou supor que a carga 1 vale 2 microcoulombs, certo? Que a gente sabe que isso é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga 2 vale menos 2 microcoulomb, que é igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ok? A nossa constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, certo? O que a gente sabe mais? Bom, e a distância ela é desconhecida. Bom, feito isso, turma, vamos resolver a questão. Veja só. Olha só, a gente sabe que a gente vai precisar disso aqui, ó. A força eletrostática é igual a K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2. Tudo isso
dividido, certo? Pela distância ao quadrado. Então, bom, vamos resolver. Gente, olha só. A nossa força ela é conhecida, então eu vou substituir direta. Vale 9 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes módulo de Q1, ou seja, módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes módulo de menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Dividido por d ao quadrado. Então veja, de cara, o que a gente pode fazer logo de cara? Olha só, 9 do lado esquerdo, 9 do lado direito, e temos um produto em ambos os membros. Então eu posso cancelar esse cara, tá? Ok? Então eu vou ficar com 1 que multiplica 10 elevado a menos 3, ou simplesmente o 10 elevado a menos 3, se você preferir, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 9, tá? Módulo de 2 é o próprio 2, vezes 10 elevado a menos 6, vezes módulo de menos 2, 2, ok? Vezes 10 elevado a menos 6. Dividido, certo? Isso dividido pela nossa distância ao quadrado, ok? Bom, vamos realizar esse produto do lado direito. 1 vezes 10 elevado a menos 3, estou repetindo, tudo bem? Então, eu tenho 1 que multiplica 2, certo? Isso dá 2. E 2 que multiplica 2, 4. Certo? Então, eu tenho o seguinte. Multiplicação de potência de mesma base. Vou repetir a base e somar os expoentes. Olha só. 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido, ok? Dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, certo? Bom, a gente tem isso até aqui. Como é que a gente vai resolver isso, Marcos? Ó, eu vou completar esse denominador, certo? E vou resolver multiplicando meios por extremos. Agora, gente, perceba uma coisa bacana que a gente ficou. Eu tenho 10 elevado a menos 3 na esquerda e 10 elevado a menos 3 na direita. Então eu posso novamente cortar essas parcelas. Então eu vou ficar só com ficar com 1, ok? Que é igual a 4 dividido pela distância ao quadrado. Bom, daí, turma, olha só o que a gente tem, que bacana. 1 no numerador, 1 no denominador. Resolver mesmo por extremos, olha só. 1 vezes a distância ao quadrado é a distância ao quadrado. 1 vezes 4, 4, certo? Igual a. Marcos, eu vou colocar a distância igual a mais ou menos? Não, nesse caso não, porque distância é uma grandeza do mundo real, tá? Que ela vai ser apenas positiva. Então, ainda que eu, na minha resolução da minha equação, na minha resolução algébrica,
eu coloque mais ou menos, tá? Eu tenho que lembrar que só me serve o valor positivo. Então, veja, D é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, a distância é igual a mais ou menos 2. Lembrando que D igual a menos 2 não serve, tá? Isso não é resposta. Ou seja, conclusão, a distância entre essas duas partículas, ela é de 2 metros, certo? Tudo bem? Aí, vê só, turma. Próxima questão. Ele diz o seguinte: a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais Q no vácuo, separadas por uma distância D, é igual a F, certo? Aí o que acontece mais? Ele diz o seguinte: qual será o novo valor da força elétrica atuante entre elas se a distância for triplicada? Inicialmente, a gente sabe o seguinte, que a força elétrica é dada por K0, que é a constante eletrostática, vezes módulo das cargas, ou seja, módulo de Q, vezes módulo de Q, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Aí ele quer saber o seguinte: o que acontece com essa força, tá? Que eu vou chamar de F2, se a distância for triplicada, ou seja, a distância passou a ser 3D, certo? Então veja só, nós vamos ter o seguinte, que a força 2, tá? Depois dessa mudança na distância, depois que a distância é triplicada, a força será dada por K0 vezes módulo de Q vezes módulo de Q dividido por 3D ao quadrado. A nova força, que eu chamei de força 2, vai ser igual a K0 vezes o módulo das cargas, tá certo? Que eu vou repetir, não vou fazer nada com eles. Dividido, certo? Por 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, D ao quadrado, vou apenas repetir, certo? Aí veja só, perceba o seguinte, que a força 2, certo? Ela é igual, olha só, o que muda dessa expressão que a gente acabou de achar, essa para essa. Bom, vamos deixar um pouquinho melhor, mais claro ainda. Eu tenho que a força 2 é igual a 1 sobre 9 vezes a constante eletrostática vezes Q vezes Q, ou seja, as duas cargas, dividido, tá? Pela distância ao quadrado. Nota o seguinte, essa expressão aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ela é a força inicial, certo? Então, o que eu estou afirmando aqui?
que se eu triplico a distância, a força será 1/9 da força inicial, certo? A força 2 é igual a 1/9 da força inicial, certo, gente? Bom, quinta questão. Uma pequena esfera eletrizada com uma carga Q maiúsculo de 10 microcoulomb. Então, Q é igual a 10 microcoulomb, que isso é igual a 10 que multiplica 10 elevado a menos 6 coulomb, está fixa no fundo de um tubo cilíndrico vertical feito de material isolante, cujo diâmetro interno corresponde ao da esfera. Uma outra esfera com massa de 0,2 gramas, ou seja, a massa M é igual a 0,2 gramas, que eu posso reescrever em notação científica como sendo 2 que multiplica 10 elevado a menos 1 gramas, e que eu posso transformar em quilogramas dividindo por 1000. Só que dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então eu fico com 2 que multiplica 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual a... Vou repetir o 2. Multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base 10 e somo os expoentes. Menos 1, menos 3, menos 4. Isso em quilogramas. Prosseguindo. A outra esfera com a massa de 0,2 gramas, que a gente já reescreveu como quilogramas, de mesmo diâmetro e eletrizada com uma carga Q minúsculo de 8 nanocoulombs, ou seja, 8 nanocoulombs, que eu posso reescrever como sendo 8 que multiplica 10 elevado a menos 9 coulomb, certo? Prosseguindo. É abandonada na boca do tubo, cuja lateral apresenta um atrito desprezível. Devido à força de repulsão agindo entre as cargas, a esfera largada fica em equilíbrio estável no interior do tubo, sem chocar-se com a outra. Nessas condições, determine a distância h, ou seja, a distância eu vou chamar de h, que separa as duas cargas. Considere a aceleração da gravidade local como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ainda ele diz que a constante eletrostática do meio, onde é realizada a experiência, K, como sendo 9 que multiplica 10 elevado a 9. Ou seja, eu vou chamar K0, certo? Essa constante eletrostática que já é conhecida, ela vai ser igual a 9 que multiplica 10 elevado a 9. Bom, então, o que eu quero é determinar essa distância que eu vou destacar em azul, que é a distância h, certo? Agora, note o seguinte. A carga Q minúsculo é positiva e a carga Q maiúsculo também é positiva. Logo, elas se repelem, como o próprio enunciado já nos informou. Bom, note o seguinte. Se elas se repelem, eu tenho que entre elas está agindo a força elétrica. Por outro lado, a força peso puxa
a partícula de carga Q minúsculo para baixo. Só que como ela está em equilíbrio, eu tenho que a força-peso deve ser igual à força elétrica. Bom, a força-peso, que eu vou chamar de Fp, ela vai ser dada pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. E a força elétrica, que eu vou chamar de F, ela é dada pelo seguinte: K0, constante eletrostática, vezes o módulo da carga Q maiúsculo, vezes o módulo da carga Q minúsculo, dividido pela distância ao quadrado. Só que nesse caso eu chamei a distância de h, então dividido por h ao quadrado. Se elas têm que ser iguais, eu devo ter que K0 vezes... Eu vou tirar o módulo porque as cargas são positivas. Vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo dividido pela altura ao quadrado é igual a massa vezes a gravidade. Então, o nosso trabalho é resolver essa pequena expressão. Então, vamos nós. Eu tenho o seguinte: 9. Então, vamos nós. Eu tenho o seguinte: 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante eletrostática, vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, tá? Dividido por h ao quadrado. Isso é igual a massa que a gente achou, tá, anteriormente, que era 2 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Que é a massa, tá? Vezes 10, certo? Que é a aceleração da gravidade. Então, muito bem. Bom, vamos dar uma enxugada nisso aqui, tá? Olha só. Vou multiplicar aqui, certo? Olha só. 9 vou multiplicar por 8. Ou seja, 9 vezes 8, 72. Vezes. Veja só que todo o restante são potências de base 10. Como não tem expoente aqui, a gente sabe que é 1, tá? Olha só. 9 mais 1, 10. 10 menos 6, 4. 4 menos 9, menos 5. Então, 10 elevado a menos 5. Dividido por h ao quadrado. Aí, olha só. Bom, no meu lado direito, eu vou ter o seguinte. 2, tá? Vezes 10. Aí, olha só. Aqui não tem expoente, a gente sabe que é 1. Então, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, né? E soma os expoentes. Menos 4 mais 1, menos 3. Certo? Então, gente, vamos lá. Ó. O denominador aqui a gente sabe que vale 1, como não tem nada, tá? Multiplicando meios por extremos, olha só. H vezes 2 vezes 10 a menos 3, eu sei que é 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes h ao quadrado igual a quanto? Isso vai ser igual a
72 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 1, que é o próprio 72 vezes 10 a menos 5, certo? Aí olha só. Olha só o que eu tenho agora. Esse cara que está multiplicando, certo? Esse cara que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou ficar com h ao quadrado, que é igual a 72 vezes 10 a menos 5 dividido por 2 vezes 10 a menos 3, certo? Então, h ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 2, a gente sabe que é 36. E aqui eu tenho divisão de potências de mesma base. Vou repetir a base, 10. E vou subtrair os expoentes, ou seja, menos 5 menos 3. Ok? Tudo bem? Aí vê só. A altura ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Então, vou ficar com 10 elevado a menos 2. Certo? Bom, agora para finalizar, eu vou extrair a raiz, tá? Lembrando que a altura é uma grandeza positiva, então dessa vez eu não vou colocar o sinal de mais ou menos, porque eu sei que só me interessa o valor positivo. Então, a altura é igual a raiz quadrada, tá? De 36 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Bom, isso vai ser igual, certo? Raiz quadrada de 36 dividido por 10 ao quadrado. Bom, finalmente, a altura é igual a raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 10 ao quadrado é o próprio 10, certo? Ou seja, a minha altura é igual a 6 dividido por 10, 0,6 metros. Tá ok? Então, a altura, tá, entre as minhas esferas, tá, é de 0,6 metros. Muito bem. Então, gente, essa foi a resolução da primeira lista, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor, tá certo? E nos vemos na próxima resolução.